O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e ele logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes, os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos na quinta semana do tempo comum. A liturgia de hoje traz para nós uma reflexão sobre a existência humana, sobre como lidar com as nossas fragilidades. Por que existe tanto sofrimento? Por que o ser humano sofre tanto? E cada um sabe do seu sofrimento. Então é uma questão que trata da nossa própria existência. Mas para isso nós temos que recorrer às leituras de hoje. Mas o mais importante, a gente tem que ter claro que tem um princípio fundamental de tudo isto, que nós recebemos e aprendemos na catequese, a não ser que a catequese for mal feita. Para que Deus criou o homem? Para amá-lo e servi-lo neste mundo e gozar com ele das alegrias eternas. Esse é o princípio da vida. Se não entendermos isso, não vamos entender mais nada a respeito da fé. E aí a primeira leitura de hoje, do livro de Jó, trata da questão do sofrimento. Quando a gente fala de sofrimento, acho que todo mundo que sofre alguma coisa deveria ler esse livro. Porque Jó é o típico modelo do sofredor. O homem que perdeu tudo. Perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo, mas não perdeu a única coisa que garantiu-lhe toda a existência, toda a força que ele tinha, a fé. Ele amaldiçoou até a sua própria vida, mas nunca elevou uma palavra contra Deus, frente ao sofrimento que ele passou. Nós estamos vendo o início do texto, mas no final ele recupera tudo e tem toda a bênção e a proteção de Deus, porque foi um servo fiel. Então, qual é a causa do sofrimento? Como lidar com o sofrimento? Porque o sofrimento sem a presença de Deus, sem conhecer a Deus, é masoquismo. Agora, quando eu tenho um princípio da fé, da existência humana, que todos nós, pela nossa própria condição, participamos da fragilidade humana, nós entendemos algo mais profundo. Tantos autores já escreveram sobre isso, sobre a angústia, sobre o sofrimento, sobre o medo, e especialmente o medo da morte. Então, como lidar com isso? É o princípio da fé. Se temos fé, Deus sempre dá força para cada um de nós. E aí, qual que é a receita para superar, então, todo o sofrimento? Primeiro princípio, a entrega.
Eu me entrego nas mãos de Deus. Eu conheço uma pessoa que ela sofre bastante. Ela diz assim, olha, o meu sofrimento, ele é passageiro, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não nos abandona. Agora, como compreender esse aspecto do sofrimento? Outra coisa importante é o amor que nós temos. Amor pela vida e amor solidário. Amor para com os outros que sofrem. Hoje é fulano, daqui a pouco pode ser eu. Então eu tenho que sempre me colocar no lugar do outro que sofre. Aí entra a questão do amor. Outra coisa importante nessa relação é o aspecto da fé. Quando eu tenho fé, o sofrimento se torna muitas vezes motivo de conversão. Quando eu tenho fé, pode ser um momento realmente da minha purificação para eu garantir a minha salvação. Porque a gente tem dois princípios de conversão: ou é pela dor ou é pelo amor. Então, qual é o modo que nós queremos praticar a nossa fé? Deve ser pelo amor. Então, isso é muito importante a gente compreender, que a nossa fé, e Deus está sempre do nosso lado. Como esteve do lado de Jó, Jó se enche de sofrimento, mas na noite escura da dificuldade, ele encontra a luz. Uma luz que foi capaz de iluminar toda a sua existência, a fé. A fé em um Deus, a fé em um Deus que não nos abandona. E aí o salmista de hoje diz o quê? Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações de cada um de nós. Agora a gente passa, ou a gente não tem muitas vezes uma compreensão clara do que é sentimentos que brotam do coração. Coração aqui não é sentimento. Na visão bíblica, coração é algo mais profundo. É o lugar da vida. Coração é o lugar da vida, porque é onde passa todo o nosso sangue. Então é a vida que se renova, a vida que vem de Deus. Então nós precisamos louvar o Senhor porque estamos vivos. Só os vivos podem louvar a Deus. Por isso nós estamos aqui. Louvar, agradecer, frente às dificuldades. Senhor, fortalece a minha fé. Eu creio, Senhor, mas me dê a capacidade de superar as dificuldades da própria existência. E aí, com tudo isso, se nós louvamos a Deus, vem a segunda questão da segunda leitura de hoje. Que pregar o Evangelho não é algo de obrigação, mas é missão de todo batizado. É a missão que nós recebemos do Senhor. Ele diz assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Mas aqui o que a gente entende por Evangelho? Não é só os 4 evangelistas. Evangelho é a pessoa de Jesus, é pregar, é anunciar o amor de Deus, é dizer, olha, eu tenho a missão de evangelizar, eu tenho a missão de pregar com a vida e com o testemunho. E aí é importante a leitura, diz assim que nós somos motivados não por glórias humanas, mas porque a igreja tem um papel de evangelizar. A igreja nasceu para evangelizar. E aqui a gente tem dois aspectos que a gente precisa estar muito claro. Evangelizar dentro e fora. Evangelizar os que estão dentro para que eles sejam testemunho dos que estão fora. A igreja que vai de encontro aos necessitados. A igreja que vai de encontro àqueles que mais precisam de ouvir uma palavra de amor. E a fé, gente, não tem como. A fé é algo fundamental. Porque frente ao sofrimento, se não tivermos fé, a gente desanima. E eu nunca atingi tanta gente depressiva com essa pandemia. Porque as pessoas ainda não estão aptas a trabalhar com os limites. Ou têm dificuldade de lidar com obstáculos. Então, como fazer isso? Só através do Evangelho. E dizer como São Paulo, no final da sua carreira, o que ele diz? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque ele tinha plena certeza da sua missão. Que é o Evangelho de hoje. O Evangelho traz algo muito claro para nós.
que Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que liberta. Liberta do mal, liberta do medo, liberta dos demônios, liberta de tudo aquilo que infringe a vida humana. Então, quando a gente fala assim, o fulano está sofrendo, não, é porque Deus quer. Cuidado com essa fala. Muitas vezes o sofrimento é pedagógico. Sofrimento é para nos educar. Quantos pais, muitas vezes, têm que educar os filhos, dar um castigo, dar uma penitência, dar algo. Muitas vezes o pai sofre tanto quanto o filho. Mas é preciso para correção, para ser disciplinado, para poder enfrentar as coisas da vida. Aquele pai, aquela mãe que não consegue educar seus filhos para o limite, fala, isso é bom agora, mas não é bom isso aqui, ele nunca vai aprender a saber que tem hora que pode, tem hora que não pode. O que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é. Ou como lidar com os próprios limites. Hoje a grande crise das pessoas é existencial, porque não aprendeu a lidar com os conflitos, porque sempre fez tudo o que quis, e a vida aí fora não é assim, né? Quando a gente tem muitos obstáculos, e aí então o que Jesus faz? Estende a mão, cura a sogra de peido, e ela começa a servir. Então primeiro ele cura, liberta, para depois a pessoa ter energia para cuidar das coisas da comunidade. Ele expulsa, ele fala que uma multidão se reunir em torno de Jesus, para ouvi-lo e para ser curados por ele. E ele traz algo interessante, que ele fala assim, que proibiu os demônios de falar, porque sabia quem ele era. Gente, o mal sabe quem é Deus, mas só nós podemos obedecer a Deus. O mal é porque desobedeceram ao Senhor e foram expulsos do paraíso. Mas só o humano pode reconhecer os seus pecados, pode reconhecer as suas fraquezas, pode ser curado por Deus, tocado pela ação do Espírito Santo e curado de todos os males. Então isso é importante para nós compreendermos, que frente ao sofrimento, frente às dificuldades da vida, então a resposta é fé. Eu creio, Senhor, mas aumentar a minha fé. E outra resposta é o amor. Amar a Cristo, amar a igreja e amar cada irmão e irmã. Então vamos pedir ao Senhor que nessa celebração, que São José, patrono universal da igreja, celebrando esse dogma de 150 anos, que ele proteja cada um de nós que somos a igreja de hoje. Como ele protegeu seu filho, que ele possa proteger também cada um de nós, e nos ajudar realmente a sair das coisas difíceis e do mal que muitas vezes atinge cada um de nós, especialmente com essa pandemia. Então que Deus nos abençoe e São José interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.